Nós estamos caminhando para o final, mas não vamos finalizar hoje a parte da transmigração progressiva, né? Ou seja, as mudanças que nós vamos vivendo, tanto de encarnando em um mundo mais evoluído, às vezes um menos evoluído, experimentando corpos mais evoluídos, no que nós chamamos de reencarnação, né? Então, nesse processo de progresso, da lei de progresso, nós vamos sendo chamados a evoluir e mudando, então, em diversas oportunidades materiais, ou seja, em várias vidas materiais, mudando de planetas, de mundos mais evoluídos, né? Lembrando que somos nós espíritos, estamos apenas experimentando, né, a experiência dentro de uma experiência material, a vida transitória, e que todos nós já entendemos que em uma só vida, né, material ou experiência material, nós não conseguimos chegar à perfeição. Ou chegamos em apenas uma? Não chegamos? Devagarzinho você vai entrando no entendimento, tá? Fica tranquilo. Então, hoje, uma vida só material seria possível para nós conhecermos tudo, chegarmos à condição de espírito puro? Quer mudar a resposta? Não. As respostas de hoje são respostas muito tranquilas e parecem-nos óbvias, e realmente é. O problema é a consequência dessas respostas. Como a Cidinha colocou, o duro é a aplicação disso quando nós vamos olhando para a nossa caminhada, né? Então vamos lá, ó. Nós paramos na questão 191, então hoje é 192. Lembrando que nós estamos dentro do capítulo sobre a reencarnação. Pode alguém, por um proceder impecável, já na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Vamos tentar abrir a questão? Então, mas quando a gente olha, por exemplo, né, será que eu conseguiria chegar à condição de Jesus ao final dessa vida? Não, né? Mas qual o grau que ele está? Então vamos lá, ó. Pode alguém, não é uma observação geral, podemos todos nós, pode alguém, que pode ser que alguém, uma pessoa, um olhar individual, é isso que ele está perguntando. Então, talvez nós já olhamos para nós, né? Será que eu, nessa vida, consigo sair na perfeição máxima? Então, mas pode alguém, então vamos lá, pode alguém, por um proceder impecável. O que é um proceder impecável? Não errou. Não errou diante do que ele sabe ou não errou diante de Deus? Porque às vezes a gente acha que o não errar é de repente não maltratar alguém. E na lei divina ele pode falar, olha, era não maltratar alguém, era amar teu inimigo, era perdoar as ofensas, era um tanto mais. Eu não errei. Tá certa a resposta. Mas na nossa visão então um proceder impecável é uma conduta moral perfeita. Perfeita é não ter uma vírgula de errado. Inclusive a ideia do amar o inimigo, do perdoar, tudo isso. Amar a Deus e aos outros como a nós mesmos. Então pode alguém, há uma possibilidade de alguém, por um proceder impecável, ou seja, não ter erros, ter uma conduta perfeita, já nesta vida atual. Então nessa oportunidade, nessa vida, agora vamos olhar para a nossa vida, vamos olhar para o espelho nosso, olhar para nós e pensar se na vida que eu estou vivendo, com as minhas condutas, se eu ajustar essas condutas, se eu consigo
transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento, ou seja, pular todas as etapas. Porque nós estamos falando que, então nós temos que dar esse exemplo de novo. O universo nós conhecemos, a ciência nos apresentou 4% só que nós conseguimos conhecer. 96% nós desconhecemos, embora exista. Só que muita coisa do que nós conhecemos hoje, como ciência, há 100 anos atrás nós imaginávamos não existir. Há 1000 anos atrás, 2000, 3000. Davi só fazia coisa errada, só recebia benesses. Porque o conhecimento era limitado naquela época, né? Cada época é uma época, mas a ciência, o conhecimento vai nos revelando coisas que nós não conhecíamos. Vamos pensar na própria lei da gravidade. Se nós voltarmos um bom tantinho atrás, a gente nem imaginaria o que era isso. Aliás, hoje a gente nem sabe o que é, a gente só conhece os efeitos dela. E será que alguns espíritos vão viajar para outros planetas para voltar aqui e ensinar? Vão! Aprender do nada não é possível. Então a gente percebe que todo o conhecimento ele é gradativo. Não tem como imaginar uma criança que entra na escola e ela pula todas as séries e ela vai para o terceiro colegial. Aí a gente fala, mas é possível que ela entre? Então essa é a pergunta. É possível que na primeira série ela tire 10 em tudo, seja exemplar, e ela saia dali e já possa ir para o terceiro colegial? Ela pode pular as etapas? Porque nós estamos falando de... Os Estados Unidos pode? Depois de uma certa idade. Então, a gente precisa chegar, por exemplo, ao terceiro colegial com conhecimentos básicos. E isso demora algum tempo. Demora, né? Na experiência humana, quando nós somos crianças, ainda que nós queiramos olhar para as coisas dos adultos, nós não entendemos aquilo. Então eu olho para uma criança e falo, mas aquela criança ela é madura, né? Ela é madura quanto? Ela pode ser madura comparado com a própria idade dela. Então, quando eu pego o avançar espiritual nosso progresso espiritual, às vezes pode ser que a gente é maduro para aquela fase. Um espírito de terceira ordem, lá embaixo, né, imperfeito, pode ser que eu seja maduro como um espírito imperfeito, mas eu ainda não tenho a condição de ser um espírito bom. A pergunta é, eu sou um espírito imperfeito, terceira ordem, lembra que a gente divide? Kardec trouxe 3 ordens para nós. Eu estou lá na última ordem, imperfeito. Nessa vida, que é a pergunta, já nessa vida atual, é possível dar um passo gigantesco e chegar como espírito puro? Não. Um gigantesco não, mas um salto um pouco maior acontece? Não já direto lá para o final, entre aspas. Mas você pode ter um adiantamento. Todo dia nós estamos aprendendo um pouquinho, podendo melhorar um pouquinho, conhecer um pouquinho mais das coisas, transformarmos moralmente, podendo. Mas se eu aproveitar todas as oportunidades que me chegam, todas, a vida trouxe um monte de oportunidades para a gente todo dia. Se eu aproveitar todas as oportunidades, eu saio daqui igual Jesus? Não. Então não tem como, estamos na pergunta ainda. Então não tem como eu transpor todos os níveis dessa escala de aperfeiçoamento. Então a gente tem uma escadinha, né, que a gente vai melhorando, evoluindo. Toda vez que a gente morre ou desencarna, passamos por uma reflexão, né, olhamos o que nós fizemos, o que não fizemos, deixamos de fazer, experimentamos uma nova experiência na carne, ou seja, reencarnamos de novo. É assim que a gente justifica a própria justiça divina, senão não haveria justiça divina, como nós trabalhamos em outras aulas. Então a gente não consegue, vocês estão dizendo, não é possível transpor
todos os graus do aperfeiçoamento. Não. Isso. Até porque o aprendizado do Espírito, ele vem por experiências. E nós estudamos, de que vamos pensar em cada grupo tem suas determinadas experiências. Em uma única vida material, seria impossível vivermos todas as experiências. Então não tem como nós transpormos todos os graus e nos tornarmos espíritos puros, chegar ao mais alto nível de pureza, sem passar por outros graus intermediários, ou seja, sem cumprir fases anteriores. Então não tem como, né? Tá, então vamos lá. Não. Então não é possível a gente pular a etapa e sair daqui como espírito puro. Então, primeira coisa, eu preciso ter consciência. Nós vamos sair daqui espíritos puros? Não. Então eu posso pensar, então se eu não sair espírito puro, eu vou abandonar, deixa a vida me levar. Poderia ser essa a questão nossa. Já que eu não saio puro dessa, já que eu não vou me aperfeiçoar até ao máximo, então também não vou me esforçar. Poderia ser um pensamento. Então Kardec coloca, os espíritos colocam para Kardec, não é possível pular etapa. E agora os espíritos vão explicar para Kardec o porquê não é possível. Então essa resposta ela é dividida. Pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Quando nós olhamos as coisas ao aspecto moral, nós, imperfeitos que somos, podemos achar que aquilo é o ápice da bondade. E não é. Pode ser que exista virtudes que nós desconhecemos ainda. E como eu consigo chegar ao nível máximo disso se eu desconheço? Então é o que ele está dizendo aqui, vocês ainda não conhecem tudo. Então não tem como vocês quererem sair daí com todas as experiências, porque não é possível. Na primeira série vocês não conhecem tudo que vocês vão aprender. Então não tem como sair daí e pular para o terceiro, porque não teria continuidade de aprendizado. Então é o primeiro caso. O que a gente julga perfeito está longe de ser perfeito. A dizer que há uma visão humana nossa, onde eu, Leonardo, acho que isso é a maneira correta, e há a visão divina da lei de Deus, que é a perfeição absoluta, e que há um abismo entre o que nós imaginamos certo e o que realmente seja certo. Se nós voltarmos ao tempo de Moisés, era certo matar. Era certo, porque o entendimento daquela época era esse. Quando Jesus vem, ele modifica todo esse entendimento. E hoje nós estamos vendo um novo entendimento da doutrina espírita desenvolvendo o que Jesus trouxe. Então a gente percebe que há uma mudança de conduta, inclusive do tempo de Jesus a hoje. Melhoramos, né? Nós falamos, melhorou. Mas naquela época, se você perguntar para quem eram os mais, teoricamente, os bem vistos em questão moral, eles eram muito piores do que nós hoje. E achava-se que estava ao ápice. Então, às vezes, a gente acha que está no ápice, daqui a pouco a gente começa a ver uma modificação tão grande de pessoas sendo mais evoluídas que nós, moralmente, intelectualmente, e eu falo, meu Deus, eu achava que eu era, mas eu não sou nada. Aí ele continua, os espíritos. Há qualidades, ou seja, qualidades são as virtudes, as sabedorias que nós vamos adquirindo, né? Há qualidades que lhes são desconhecidas e incompreensíveis. Então nós ainda não conseguimos compreender tudo. Poderá ser tão perfeito quanto compete à sua natureza terrena. Então pera um pouquinho. Eu não consigo chegar ao estado de pureza. Mas dentro da condição que eu estou,
Então há uma escala. Eu vou ir lá na escala, eu estou no nível 8. Nós subimos, hein? Eu falava que estava no 9, estamos no 8, ó, demos um passinho. Então nós estamos lá no 8. Bom, dentro desse nível que eu estou, dentro da minha vida, se eu olhar bem olhado e se eu mudar algumas coisas, eu consigo já me melhorar. Mesmo que eu não chegue ao máximo. Mas é o que está dizendo, ó, poderá ser perfeito quanto podemos na nossa natureza, no estado que nós estamos. Às vezes a gente não vai sair daqui, quando nós desencarnarmos, no máximo da nossa virtude. Porque nós não vamos trabalhar ela. Então, será que eu estou preocupado, vou dar o exemplo da paciência, em desenvolver a paciência? Será que eu estou trabalhando para isso? Será que eu acordo e falo, olha, hoje eu preciso desenvolvê-lo? Ainda que aconteça isso, mas hoje o meu foco está nisso. Porque se essa for nossa ideia, nós vamos trabalhar até o máximo que for permitido. Que é possível no meio em que nós estamos. Porque às vezes a minha vida, aí aquela, não discussão, mas aquela conversa que nós estávamos tendo aquele dia. Às vezes na minha vida atual, a paciência ela é testada num nível intermediário só. Mas quando eu mudo o cenário da minha vida, as coisas complicam tanto que o que eu achava que eu dominava, eu passo a não dominar mais. Então, às vezes eu acho que eu tenho domínio de alguma virtude. Mas aí quando a coisa dá uma modificada, eu vejo que talvez eu não tinha. Mas isso, então eu posso melhorar ao máximo dentro da minha natureza. Mas isso não é a perfeição absoluta. Ou seja, eu posso ser muito bom, eu posso melhorar muito, avançar muito, estar muito acima moralmente da maioria, mas ainda é muito longe do estado de perfeição quanto à ideia de lei de Deus. Certo? Até aí tranquilo, né? Tá bom. Dá-se com o Espírito o que se verifica com a criança. Então o Espírito está trazendo o exemplo da criança. É interessante que Kardec lá atrás, ele quis colocar uma analogia da criança. Lembra disso? Foi ele que deu a ideia. E a toda hora agora os Espíritos voltam lá e falam, bom, vamos ter o exemplo. Já que você deu esse exemplo, nós vamos costurar em cima dele. Dá-se com o Espírito o que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo, que para recobrar a saúde tem que passar pela convalescência. Então, quando a gente fica doente, a gente não sai do estado de doente ou abatido que a gente esteja, pum, de uma hora para outra muda esse estado. É sempre gradativo. Então a gente tem que lembrar assim, ó, Jesus falou que não veio para os sãos, porque ele já entendia que a gente era imperfeito ou doente, se a gente quiser pensar. Sãos quanto à lei divina, ou quando a gente infringe a lei de Deus, somos ainda doentes. A gente consegue, então, se toda doença ela melhora, ela vai melhorando até ela aniquilar a doença, digamos assim. A doença do orgulho é de uma hora para outra? Da vaidade? Do egoísmo? Não. Então a gente vai passar tempos até conseguir, né, buscar esse equilíbrio, né, dessas doenças nossas, doenças das almas. Ademais, ao espírito cumpre progredir, ou seja, adiantar-se em ciência, ou seja, em conhecimento e em moral. Então são dois pontos que a gente tem que trabalhar, o conhecimento e a moral. Pode ser que a gente só está focando na moral. E o conhecimento das coisas nós estamos deixando para trás. Se somente se adiantou num sentido, importa que se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala, ou seja, para conseguir estar na condição superior. Contudo,
quanto mais o homem se adianta, ou seja, melhora moralmente e intelectualmente, na sua vida atual, então vamos lá, quanto mais o homem se adianta ou melhora na sua vida atual, tanto menos longa e penosa. Então, longa e penosa, o contrário vai ser longa e penosa, curta e leve, né? Tanto menos longa e penosa, ou vamos lá, ou um pouco mais leve e curta, lhes serão as provas que se seguirem. As provas que nós vamos, se nós desde já buscarmos melhorar, então por isso que eu falei, bom, já que eu não saio puro daqui, deixa quieto. Bom, então aqui ele está dizendo, está tudo certo. Só que se você começar a trabalhar agora por se adiantar, as próximas provas que nós vamos passar, todos nós passamos todos os dias. Não estamos nem falando de outras encarnações, podemos pensar. Mas se a gente começa a melhorar já, mais leve e mais curtas serão as provas. A gente pensa, mas por que mais leve e por que mais curta? Porque tem entendimento. Tem entendimento. Eu passei pela experiência, eu aprendi aquela experiência. A próxima etapa eu já tenho um pouco de conhecimento para não ficar errando tanto naquelas provas. E como eu já aprendi, eu não preciso passar mais outra vez pelas mesmas provas. Porque eu já tenho conhecimento, já passei experiência. Então, se eu trabalho hoje, amanhã as dificuldades serão menores. Não quer dizer que nós não vamos ter dificuldades. Nós vamos voltar a ter as dificuldades, porque é na dificuldade que a gente aprende. Só que se você pega, por exemplo, vamos trazer a ideia do Cristo, vai? Quem de nós aguentaria passar o que ele passou? Mas ele passou chorando por nós, mas pela situação passaria sem sentir nada. Tudo bem, a dor física, ele sentiria a dor física, mas para ele não era isso, porque era um plano tão maior envolvendo ali, que na realidade ele passou com alegria tudo aquilo. Porque se ele não tivesse passado, a gente não estaria falando sobre isso hoje, inclusive. Então, são as mesmas experiências com compreensões diferentes. Então, por isso, para ele foi muito mais curto e muito mais leve. Para nós ia ser um peso que a gente não conseguiria passar esse desafio que foi colocado. Quantas vezes nós teríamos que ficar tentando repetir? Então, seria muito longo e muito pesado para nós. Certo? Então nós conseguimos trabalhar hoje para diminuir as provas ou as dificuldades de amanhã. Então começar a olhar para nós, o quanto eu posso mudar hoje, significa querer melhor para nós amanhã. Então não tem a ver com o outro. O outro é até beneficiado nessa nossa melhora, mas tem a ver com a gente. Intelectual e moral, sim. A gente passa por uma experiência e aprende com ela. Não poderia ser através de meditação? Por exemplo, eu vejo uma pessoa passando por uma situação e eu vejo tudo que ela está passando, eu não posso tirar dali um aprendizado para mim? Kardec traz isso. Kardec pergunta, né? Kardec pergunta diferente. Ele pergunta assim, é errado, não é essa a pergunta, mas assim, é errado eu olhar a vida do outro? Aí os espíritos vão dizer, depende. Porque se você olhar para a vida do outro e aprender não com os erros, mas aprender com a vida do outro, pode olhar. Agora, se for para condenar, aí é um erro. Mas então a gente aprende com essa reflexão. Eu olho para a experiência do outro. E às vezes a gente aprende tanto que nem precisa passar por aquilo. A gente aprende, mas depois lembra que eles vão ter a provinha, né? Para ver se a gente conseguiu passar por aquilo. Você vê
Exato. Será que também eu não aprendi, porque eu já tive entendimento, eu olhei para aquilo e olha como Você pode ter esse entendimento, mas às vezes você vai construindo, eu vou falar a moral, né, o entendimento completo das coisas, e aí quando você vê alguma coisa que acontece, fala, entendi, ele agiu dessa forma e foi errado. Então talvez eu também agiria desse jeito, eu não posso agir assim, entendi. Porque tem coisas que a gente não sabe ainda. E aí a gente vai entender se agir assim é errado, olha como ele inverteu as coisas ali, e talvez eu naquele lugar teria feito igual, ainda bem, vendo eu já entendi que não é assim, entendeu? No livro Nosso Lar, o Clarencio que faz a entrevista lá, quando a primeira atende a senhorinha e o André Luiz sempre em dois, um aprendendo com o outro, né? Um pelo outro. Exatamente, um do ladinho do outro. Que é o que a gente vivencia na própria reunião mediúnica. O espírito vem, o médium recebe, faz um intercâmbio e tem um dialogador. Está todo mundo aprendendo. É o que eu canso de falar para os grupos. O grupo mediúnico não é assistência para o espírito, isso aí é consequência, é segunda etapa. O grande negócio é nós aprendermos com eles. Porque, de novo, quando o espírito vem falar o sofrimento que ele está, porque na vida dele ele fazia tal coisa, você fala assim, se eu fizer igual, quando eu desencarnar, eu vou viver a mesma experiência. Exato. Meu Deus, acho que veio para mim a comunicação, né? Então, sempre é isso. Por isso que a gente, bem mais à frente, na terceira parte, no próprio Livro dos Espíritos, ele trabalha sobre uma lei chamada Lei de Sociedade. A Lei de Sociedade é, eu ensino e aprendo. Então, muitas vezes a gente acha, bom, mas fulano de tal tem muito mais conhecimento, tem mais isso, então ele está sempre ensinando. É mentira. Ele está ensinando e aprendendo. A Lei de Sociedade é essa. Um aprende com o outro e junto nós vamos caminhando, tá? Então é assim. Então nós falamos de inteligência e nós falamos de moral, né? Na questão 365, Kardec colocou assim, por que é que alguns homens muito inteligentes, o que constitui indício de superioridade, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Porque aqui ele diz para nós que nós precisamos ter um equilíbrio entre entendimento sobre questão intelectual, conhecimento e a moral. Aqui ele está perguntando por que é que as pessoas que têm muita inteligência, muito conhecimento, certo? Constitui indício de superioridade, a gente acha que eles são superiores, mas ao mesmo tempo eles são viciosos ou imperfeitos. É que não são ainda bastante puros. Então pode ser que já desenvolveu o intelectual, mas a moral ainda não acompanhou. Não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens. E cedem à influência de espíritos piores. Lembra que nós falamos que todo tempo nós estamos sendo influenciados? Pelos desencarnados, sim, mas pelos encarnados também. Muitas vezes a massa vai nos conduzindo. Então, às vezes, até entendimento ele tinha, moral nem tanto. Porque se ele tivesse moral, ele não tinha errado, né? E aí ele vem para fazer alguma coisa de bem, ele tem possibilidade de aplicar aquela inteligência, mas o meio que ele está influencia ele e por falta de moral, ele cede. Então ele nem entendeu o que está acontecendo, ele acha que é por aí que está tudo bem. Então só a inteligência não adianta. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período, ele pode se adiantar em ciência ou em conhecimento, e durante o outro, em moralidade. Então a gente tem que lembrar que às vezes determinada encarnação vem para o espírito desenvolver
um lado só. E não vai ser uma só que ele vai chegar ao ápice disso. Tá? Então a gente pode ter também gente muito boa, né, com muito, né, uma moral parece, né, elevadíssima, mas sem conhecimento de nada. Aí ele pega toda aquela moral, né, aquela bondade que tem e não sabe nem como aplicar. Às vezes a própria aplicação daquele amor, digamos assim, atrapalha o desenvolvimento do todo. Porque falta a inteligência, o intelectual conhecimento das coisas, da lei de Deus. Então por isso a importância desse equilíbrio. Tá? Então quando a gente vai lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no advento do Espírito de verdade, o próprio Cristo coloca, né, ó, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos o segundo, certo? Então eu preciso de instrução e eu preciso do amor, eu preciso de moral e de conhecimento. É uma orientação do próprio Cristo isso. Tá? Não, eu tenho aqui, ó, na transmigração progressiva, o espírito em novas existências não retrógrada moralmente, apenas na parte social. Qual é essa questão? Na 180. É entre a 189 e a 196. Isso. E aí, nesse que você está colocando agora, já fala diferente. As qualidades morais do espírito também mudam de existência para existência. Nessa questão agora? Não 92? Então 361 e a 366 que fala sobre as faculdades morais e intelectuais do homem. Nessa aqui. Por que é que alguns homens muito inteligentes só progrediu o lado intelectual? O que constitui indício de superioridade, o que a gente acha que é superior, parece-nos uma superioridade. São ao mesmo tempo profundamente viciosos, então não são ainda desenvolvidos moralmente. É que não são ainda bastante puros, então não chegou ainda à condição de espíritos puros. Para ser espírito puro, primeiro tem que equilibrar moral e intelectual, e depois não ter predominância nenhuma da matéria. É que são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesse homem e cedem à influência de espíritos piores. Não quer dizer, nessa parte que é a questão, né? É que não está querendo dizer que o ceder é que assim, eles poderiam vir agora aplicar a inteligência para desenvolver a moral. E aí eles não quer dizer que eles deixaram de ter o conhecimento. Quer dizer que eles cederam às influências dos outros e ao invés de usar a inteligência para o bem moral, ele usa da inteligência, do conhecimento das coisas para continuar nos vícios, nas imperfeições, no orgulho, no egoísmo, na vaidade. Então não é um retroceder. Eu aprendi em conhecimento, mas em moral não. As qualidades morais do espírito também mudam de existência para existência, em razão dos atos realizados e das experiências vivenciadas. Modifica-se, né? Não para pior, pensa nisso. Porque as experiências, elas vão nos levando a experimentar-nos e mudar a nossa moral. Então sim, de experiência por experiência a gente vai nos modelando realmente. Quer dizer que tem experiências
Sim, imagina no nosso dia a dia, quantas experiências nós temos no dia a dia. E aí cada uma delas pode ir nos trabalhando moralmente. Então cada dia eu vou modificando, poderia modificar moralmente. Poderia, pode ser que eu não modifique. Mas se eu aprender aquilo, eu estou indo para um outro dia com as condições morais modificadas. Vamos trabalhar, mais para frente, acho que daqui 2, a gente trabalha essa ideia melhor. Tá? Na 192A, então Kardec vai perguntar aos espíritos, pode ao menos o homem, de novo, tem alguma possibilidade do homem, desde a vida presente, já que ele não pode chegar ao estado que nós estamos, ao nível máximo de perfeição, já nesta vida, pode preparar com segurança para si uma existência futura? Enquanto está aqui na Terra, ele pode preparar uma existência futura com menos pain, com menos amargura, com menos sofrimento. Então eu estou vivendo aqui hoje e eu tenho a certeza de que, como Jesus diz, o que nós vamos plantar, nós vamos colher. Que a cada um será segundo a própria obra. Jesus falou isso. Então, nós estamos entendendo que é assim que funciona. Tá. Então, Kardec está perguntando, eu posso desde já preparar com segurança, ou seja, agir diferente ou influenciar a mim mesmo para que parcialmente o futuro seja menos penoso para mim? Porque Jesus falou que nós vamos colher o que nós estamos plantando. Se eu puder plantar um pouquinho mais de amor, vamos dizer assim, Jesus falou que eu vou colher mais amor, que vai ser mais tranquilo. Então Kardec está perguntando, eu posso desde agora? Se eu ser um pouquinho mais bonzinho, eu garanto que a próxima existência vai ser mais tranquila? Se você for lá bonzinho assim... só para... Não, você tem que ter o conhecimento que você tem que ser bonzinho. Aí você aprendeu e já leva para outra. Exatamente. Então, nessa encarnação, nessa vida, a partir de agora, nesse momento, eu já posso trabalhar para influenciar minha próxima experiência? Então, os espíritos vão falar, sem dúvida. Eu falei, as respostas de hoje, elas são óbvias. Quando a gente vai, é porque a gente já veio caminhando nessa construção, do progresso do espírito. Então, agora parece óbvia para nós. Pode reduzir a extensão, o número de provas. Reduzir a extensão do quê? Do sofrimento. Do sofrimento. Mas lembra que nós falamos que a linha de progresso do espírito é uma estrada que a gente começa aqui e tem que chegar lá na ponta, que o objetivo é chegar à perfeição. Então, quando ele traz para nós que eu consigo diminuir a extensão, enquanto eu não aprendo essa etapa, eu vou vivendo essa etapa, vivendo essa etapa, vivendo essa etapa. Às vezes eu estou 100 vezes essa etapa, eu vou ter que desencarnar, morrer e retornar de novo para aprender essa etapa, aí eu erro de novo. Então, quando ele traz reduzir a extensão, eu posso diminuir a quantidade de reencarnação daqui para frente. Se eu seguir no ritmo que eu estou, precisa de umas 10 mil encarnações para chegar à perfeição. Se a gente começar a melhorar desde já, talvez 1000 chega. E também pode diminuir as dificuldades do caminho. Quando é que eu não posso influenciar as próximas experiências? Quando é que eu não posso facilitar as minhas próximas etapas? Então os espíritos vão dizer para Kardec, só o descuidadoso, que é quem não tem cuidado. Quando a pessoa não tem cuidado, não está muito preocupado com nada, ele é meio desleixado, não é isso? Não tem meio propósito, as coisas estão nem aí para nada, não é isso?
negligente. Então só essa pessoa, né, permanece sempre no mesmo ponto. Eu já aprendi a chegar até aqui. Não tem como eu esquecer o que eu já aprendi. Eu já cheguei até aqui. Mas eu estou meio assim, ó, levando a vida. Eu acordo, vou trabalhar, vou viver as coisas da vida, faço isso. Mas não estou muito preocupado em melhorar, não. Não estou preocupado em encurtar esse período de experiência. Não estou preocupado em conhecer as coisas. Está tudo bem. Nós somos o descuidadoso que ele está colocando aí. Então, ele vai colocar para nós vamos permanecer aonde? No mesmo lugar que a gente está. Por quê? Porque eu não ganhei conhecimento daqui. Quando eu ganhar conhecimento de onde eu estou, do meio em que eu estou, da vivência com as pessoas que eu estou, aí eu posso avançar. Então a nossa vida, né, a condução do Espírito é algo que precisa de muita atenção. Por isso que Santo Agostinho falava, à noite faz uma revisão. Porque pode ser, como nós estudamos na semana passada, que a gente vai chegar até o final dessa vida e a encarnação pode ter sido inútil para o espírito. Porque a gente não tem essa atenção às questões morais e intelectuais quanto à ideia de Deus, das leis divinas, do progresso do espírito. Então, se a gente voltar no comentário da 191, o terceiro parágrafo, espera que eu perdi agora aqui. Kardec coloca assim, ó, no terceiro parágrafo, ó, a vida do espírito se compõe de uma série de existências corporais. Então nós passamos diversas experiências na carne. Ou seja, a gente vai desencarnar, vai reencarnar, né? Então é uma série de existências, cada uma das quais representa para ele ocasião de progredir. Então, toda vez que nós estamos vivendo uma experiência, nós podemos progredir. Do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais os homens obtêm um acréscimo de experiência de instrução. Então, cada dia eu ganho uma experiência e uma instrução. Porque cada experiência me traz uma instrução nova, não necessariamente uma moral. Mas a instrução sim, porque eu passei pela experiência. Por exemplo, eu cheguei aqui, eu subi o degrau e eu entendi que, bom, o degrau faz eu subir, por exemplo. Então, mesmo que eu nunca tivesse subido uma escada, eu entendi que se eu subir, a escada serve para isso, uma instrução. Mas assim como na vida do homem, há dias que nenhum fruto produzem, na do espírito, há existências corporais de que ele nenhum resultado colhe, porque não a soube aproveitar. Então a gente passa a vida nossa sem aproveitar a experiência que o espírito vai vivendo. E aí a gente tem às vezes a capacidade de pensar assim, eu deixo para amanhã o que eu poderia fazer hoje. Eu não estou falando nem deixar para a próxima encarnação. Eu deixo para amanhã, hoje eu ia fazer tal coisa, eu deixo para amanhã. Eu poderia ter aprendido tal coisa, eu deixo para amanhã. Eu deixo para a semana que vem, eu deixo para o mês que vem. Eu não estou falando nem para outra encarnação. Então, qual é o cuidado que eu estou tendo realmente com o meu projeto de evolução espiritual? Então, se eu tenho uma oportunidade de me redimir, de acertar, de evoluir agora, como eu faço para fazer isso? Não é fazer por fazer, mas como eu faço para aproveitar essa experiência com aquilo que eu já tenho condição de? Porque às vezes eu estou esperando chegar à condição de perfeição e nós não vamos chegar. Certo?
Até aqui tá tudo certo, né? Por exemplo, quando eu tenho uma criança que nasce com problemas mentais ou físicos, não consegue se comunicar, como que ela vai pôr em prática isso? Porque você está falando nós, assim, encarnados, certo? Como que vai pôr em prática isso se ela não tem essa habilidade de se comunicar e fazer o treino, qualquer coisa assim, estudar e tudo mais? Há diversas condições a gente pensar uma criança que está com uma limitação, seja ela de qual for, né? Se ela tiver condição de um pensamento no estado normal, digamos assim, a palavra não é essa, mas estado normal, e não conseguir agir com o corpo, ela é obrigada a trabalhar todas as virtudes muito mais do que nós, começando pela própria ideia da paciência. Se vamos supor que o cérebro tem alguma questão ali que não consegue exercer 100% do cérebro, tá? O espírito não consegue pôr em prática o que ele poderia colocar. Então lembra sempre de que o corpo é só um instrumento. Existe o espírito. Então, mas ele escolheu, o espírito escolheu essa? Sim, mas naquela experiência, na limitação que ele está, o espírito está tendo que aprender naquela experiência aquilo. Foi proposital. É. Então aquela experiência vai obrigar o espírito a aprender naquela experiência. E aí entra a lei de sociedade de novo. Vamos pensar uma criança que está nessa situação. Então o espírito está aprendendo essas limitações. De não poder, às vezes, agir, ter a ação. Os familiares estão aprendendo a experiência diferente, de ter a liberdade e não ter. Então é o mesmo cenário com experiências diferentes. Muito mais abrangente. É. Que uma pessoa adulta. Então também aprende aí. Aliás, muito mais, porque as limitações são... Tá? Na 193, pode um homem, nas suas novas existências, ou seja, nas próximas reencarnações, descer mais baixo do que esteja na atual? Aí cai naquela questão que a gente poderia trabalhar nela, né? Então, hoje, por exemplo, eu estou nessa posição. Então, pensa na posição que nós estamos hoje. Nós podemos pensar em questão social, questão de recursos, questão moral, intelectual. Então, a pergunta, ele não classificou aqui. Ele está falando a condição que nós estamos. Nós, como espírito. Eu posso estar vivendo uma oportunidade financeira boa, má, na saúde boa, na saúde ruim. Eu posso ter moral, posso não ter. Posso ter conhecimento, posso não ter. Ele está perguntando, olha, hoje eu estou aqui. Na próxima encarnação, eu posso descer mais baixo. Social e espiritualmente, nós estamos falando. Moralmente não. Não retrógrado. Porque se assim eu fosse, eu só ficaria bom, né? Se fosse condição social também. Porque social é o externo, né? O moral e intelectual é o interno. Se socialmente eu também não pudesse retroceder, ficaria bom. Porque na próxima eu já ia estar melhor que nessa, né? E daqui umas 10 eu ia estar igual tio Patinhas, né? O espírito não, mas condição social. Social. Não, social ele desce, não. É que ele não classificou aqui, né? Então ele falou, pode. Aí a gente tem que pensar, mas é social e espiritual, né? São coisas diferentes. Então aí são duas respostas em uma só, né? Com relação à posição social, sim. Então pode ser que hoje ele esteja vivendo, por exemplo, uma condição de status, de poder, de riqueza, enfim. E que na próxima vida material, na próxima experiência material, ele venha de repente numa dificuldade financeira? Pode. Pode ser que ele nasça numa família com dificuldade? Pode. Pode. Não estou falando que é uma obrigação. Pode. Pode ser que hoje eu tenha saúde e numa próxima experiência eu venha sem saúde? Pode.
Isso é um retrocesso espiritual? Porque só mudou o cenário, o espírito é o mesmo. A essência é a mesma, eu só estou mudando os cenários. Só. O ator é o mesmo, mudou o cenário da peça, o ator continua o mesmo. Ele vai ter que atuar naquela cena que tiver ali desenhada para ele. Como espírito, não. Porque tudo que eu já aprendi até aqui, eu não vou perder. Tudo que eu já desenvolvi de moral, não tem como eu apagar. Porque senão, se fosse isso, eu tinha que voltar, eu morro e aí eu encontro nada. E aí nós seríamos criados sempre no corpo, no próximo corpo, sem nenhuma experiência anterior. Só que aí, como nós já trabalhamos também, não tem como a gente pensar no nível que nós já estamos hoje de entendimento das coisas. Quando eu olho um homem das cavernas comparado a nós, o que falta nele então, se nós fomos criados só para esse corpo, a primeira experiência? Não, então não é a primeira experiência nossa, nem em questões morais. Que acha que não tem nenhum, de repente, um criminoso que acha que é uma delícia matar ou cometer crime, ou seja, moralmente já está um pouquinho melhor. Então, ele está trabalhando em questão do espírito. Não, o que nós já conquistamos é daqui para frente, porque senão não tem lei de progresso. Se toda vez zerasse, toda vez que eu vou nascer, eu venho sem experiência nenhuma, não é cumulativo. Certo? E aí nós estudamos essa questão um tempinho atrás. Pode os espíritos degenerarem? Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciavam da perfeição. Então eu vou aprendendo o que é certo, o que é errado. Uma vez que eu já aprendi, eu não erro mais. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não o esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrogradar, né? Então, se ele não pode retrogradar, né? Bom, vamos lá. É possível, a questão 9.2, é possível que em nova encarnação a alma de um homem de bem possa animar ou dar vida, né, a um corpo de um celerado, ou seja, uma pessoa má, uma pessoa perversa? A alma de um homem de bem, um espírito que já evoluiu moralmente, ele pode voltar a um corpo de um celerado, de uma pessoa má? Não é o corpo? Não? Jura? Não podemos ter dúvida dessa fase mais não, gente. É isso aí. Então, um espírito que já chegou à condição de um homem de bem, ele pode voltar a cometer crimes, ele pode voltar... Não. Visto que ele não pode retornar. Então seria impossível, certo? O corpo aqui não muda nada, porque o corpo é um bolo de carne só, certo? Então essa ideia que a gente poderia pensar, mas o corpo pode trazer a tendência. Eu vou trazer uma questão para a gente conversar depois, que pode ser, porque é muito comum a gente ver isso. Colocar a culpa no corpo, ou não? Mas existe, não existe isso? Eu vou deixar a gente brava. Tem um tal de 4 temperamentos. Aí não se muda, porque não se passa de um temperamento para o outro. Existe hoje, há muito tempo, a ideia do temperamento, né? Que um é sanguíneo, então é mais, né,
o outro é fleumático, é mais, né? Então você tem 4 tipos que vai te colocando, né? Então acontece alguma coisa, fala assim, mas essa característica é do sanguíneo. Não, essa característica é tua. É o espírito que influencia no corpo. E nas atitudes, exato. Então pode ser que a gente ainda tenha essa imperfeição. Mas hoje há uma ideia muito forte de você, não, é que você é isso, acostume-se com isso e aprenda a lidar com isso. Não, aprenda a mudar. Então, esse eu trouxe, é bem curtinho, é bem mais longo, eu trouxe mais curto. Quem traz essa mensagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a cólera, né? É nada mais, nada menos do que Hahnemann, né? O pai da... Deu até branco agora. Da homeopatia, né? Então, é ele que está trazendo isso, ó. Então, lá atrás, em 1800 e tantinho, ele já falava sobre isso. Que a gente tem que olhar para o espírito e não para as reações do corpo. Porque senão a gente volta a ser uma doutrina materialista. Quando eu falo que eu sou colérico, por questão do corpo, pela questão da organização genética, eu estou falando que eu sou o corpo físico. E que o espírito não muda nada e nem tem força para nada. Na aula de terça-feira, o Júlio fez essa colocação. O Júlio é um, né? Um gênio. Ó, então lá no item 10 do Evangelho, Hahnemann colocou o seguinte, ó, segundo a ideia falsista, Hahnemann aqui está em espírito, tá, gente? Ele trouxe uma psicografia, tá? Então, segundo a ideia falsista de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, uma vez que eu classifico alguém como sendo isso, ele não pode mais modificar. O homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que boa vontade se compraz, ou que exigiria muita perseverança para serem extirpados. Uma vez que está definido que eu sou assim, porque eu não preciso mais me esforçar. Fica cômodo. É uma ciência materialista. A carne é fraca. Quem me chamou? Eu. Então, teoricamente, na próxima encarnação eu posso ser melhor do que eu sou hoje? Pior não. Pior não. Não. Mas pode ser igual. Mas você sabe que eu sou verdadeiro, né? Sei. Mas pode ser que a gente está assim faz umas 10 já, não faz? Não, sim. Isso eu concordo. Eu já entendi. Mas quer dizer, eu não posso vir um serial killer na próxima encarnação. Não. Já me sinto aliviada. Já é um passo e tanto. É uma conquista e tanto do espírito. Eu vou evoluir para uma próxima. Ou pelo menos voltar. Não é porque o teu corpo veio calminho nessa. Pensa assim, né? Não é porque veio calminho, o corpo não veio calminho. Não. O corpo é instrumento. Viu, né? E assim, existe assim aquela. As pessoas falam, né? Quando a pessoa tem um problema muito forte, ou aleijado, ou um problema físico muito grave, mas que é inteligente. Então ele assim, ou ele está reparando alguma coisa que faltou, ou é um espírito muito puro que veio para mostrar. A doutrina espírita, ela não pode trabalhar com a palavrinha, vou repetir sempre essa palavrinha, chama determinismo. Então, essa ideia não existe na doutrina espírita, de olha, se você fez tal coisa, você vem com tal coisa. Você fez tal coisa, vem com tal coisa. Porque pode ser, hoje eu posso afirmar que esse não é o desejo, mas vamos supor, pode ser que eu desencarne e fale, olha, na próxima, eu preciso ter tal experiência. Só que se eu tiver uma vida normal, desregrar, talvez eu não consiga. Então, para viver a experiência. Porque eu vou ver outras experiências e não vou ver aquilo que eu queria experimentar. Se eu vier com alguma dificuldade, eu consigo experimentar. Então, eu vou tentar na dificuldade. Pode ser uma necessidade, pode ser uma escolha. É uma necessidade sempre de um equilíbrio. Seja para a gente chegar ao próximo etapa ou para parar de errar.
Então a gente não pode assim, né? Não tem uma regra. Tá? É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Como que é a desculpa depois? É que eu sou assim mesmo, sou estourado. A hora que eu vejo já foi. Não liga não. Em vez de se confessar culpado, ou seja, que ainda é imperfeito, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus dessa forma das suas próprias faltas. Quando eu lanço a culpa do que eu sou no corpo físico, eu estou falando que Deus errou. E que tudo que eu faço de equivocado é porque Deus assim o fez. Eu tiro a responsabilidade de mim e coloco para Deus. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. O corpo não dá cólera àquele que não tem, do mesmo modo que não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes do Espírito. A não ser assim, aonde estaria o mérito e aonde estaria a responsabilidade de cada um? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Nós somos imperfeitos porque nós queremos ser imperfeito. Não, mas eu não consigo vencer tal vício que eu tenho. Não, é porque o vício é mais gostoso para você ainda. Conseguir você consegue, mas a sensação que ele te traz é mais gostoso. Se não, porque quer permanecer no vício, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei de progresso e nem livre-arbítrio. Porque se ele não pudesse vencer aquela tendência, ele não teria escolha. Aí ele vai falar, eu estou tentando, mas Deus não deixa, toda hora ele me traz para errar de novo. E o livre-arbítrio, certo? Então eu concluo que o perispírito ele se aperfeiçoa na medida que o espírito se aperfeiçoa. Porque moralmente, intelectualmente, ele vai influenciando no perispírito. Sim. Tá? Então, a alma de um homem, de um bom, ele não pode vir um espírito mau de novo. Então, agora Kardec inverteu a pergunta. Ele está confirmando o que lá atrás ele já tinha ouvido dos espíritos, né? A alma de um homem perverso, ou seja, inclinado ao mal, pode tornar-se a de um homem de bem? Pode mudar de estado? Pode melhorar? Então ele está perguntando, bom, por que ele está perguntando isso? Porque ele já tem que a lei de progresso, que nós vamos dar lá na frente, que a lei de progresso é para todos. Só que Deus não fez espíritos bons e espíritos maus, fez espíritos sem conhecimento. Mas ele quer saber se todos, até aqueles que escolheram o caminho errado, podem evoluir no caminho errado e chegar ao caminho do bem. Mas luta contra. Mas. Então sim, mas tem uma condição para esses. Eu estou aqui fazendo coisa errada. Eu estou ainda agindo de forma imperfeita. Qual é o primeiro passo para eu poder começar a melhorar? Se eu me arrependo. Então a condição essencial dessa mudança é o arrependimento. Porque eu só me arrependo quando eu ganho consciência do que eu estou fazendo está errado. Porque, de novo, às vezes a gente acha que está agindo perfeitamente. Quando eu passo a compreender um pouquinho mais, falo, não estava muito não. Então eu ganhei consciência daquilo, agora eu consigo me arrepender. Arrependendo agora eu vou planejar como eu vou agir para melhorar, para corrigir. Então, esse arrependimento pode ser no leito de morte? Em qualquer lugar. Porque você se arrependeu, mas com sinceridade, você vai levar com você aquela experiência, aquele conhecimento para a próxima encarnação. Agora, se arrepender da boca para fora porque está próximo da morte, aí você não ganhou conhecimento com aquilo, aí é mentira. Por isso que não existe
Por isso que essa visão nossa de Deus julgando, condenando, não existe isso. É nós, a consciência é nossa. Então eu falo assim, Deus, eu me arrependi. Mas Ele não... Até porque não pode ter. Ele não está nem aí, entre aspas, se é da boca para fora, porque não é uma conversa homem a homem, é uma condição natural nossa. Léo, Entendeu? eu me lembrei, você se arrependeu daquele que foi crucificado junto com Jesus, que ele se arrependeu na hora e falou, você Ainda hoje estarás comigo, né? é bem isso daí, arrepender de É isso aí. até no último minuto você vai ser agraciado. Porque dali para frente você vai mudar a tua posição. Então não pode ser da boca para fora, exatamente. Mas não tem que ser com atitude. Mas o primeiro passo é, eu reconheço. Então, olha como que a visão divina, o entendimento da lei divina, ela não pode ser cerceada a tempo do relógio. Porque tá bom, eu me arrependi agora porque eu entendi agora o que eu estava fazendo de errado. Aí eu desencarnei. Mas acabou? Só ficou o corpo, o espírito vai seguir por enquanto. Então, a partir daí, agora, eu vou refletir o que eu fiz de errado. Próxima experiência, eu reencarno. Ação. Vai de fato As mudar. atitudes. Então, não tem acabou, não tem parar. É uma continuidade. O corpo desgasta, fica, a gente segue. Tá? Funciona com arrependimento do espírito. Do espírito. Sempre o espírito. E aí fala, ó, a gente vai se arrepender e isso constitui uma recompensa. O que é uma... Esse arrependimento vale para a vivência espiritual. Tipo, Quem pensa? Para ele vibrar no Quem pensa? É o corpo ou o espírito? O espírito. Então, a partir daquele arrependimento, ou seja, a partir da hora que ele aprendeu o que ele está fazendo de errado, é o espírito que pensa. Ele vai passar a agir diferente. Aí você fala assim, mas se ele não agir diferente? Então ele não se arrependeu. É que no mundo espiritual, o espírito vai estar em cada lugar vibracionalmente. Então, se ele se arrependeu, ele poderá estar em um outro local, porque ele está vibrando pelo seu arrependimento. E aí tem Mas nova prova na carne. Isso não quer dizer que ele realmente, na experiência de atitude, ele vai realmente fazer aquilo. Perfeito. Isso que ele terá que ter uma nova experiência. Perfeito. E isso constitui então uma recompensa. Ou seja, qual é a recompensa? Não é que eu me arrependi, então vai vir uns anjinhos e falar, oh, você vai ganhar uma recompensa. A recompensa é podermos estar numa condição mais favorável de entendimento, de atitude. Porque é uma recompensa. Poder evoluir espiritualmente é recompensa. Tá? Não vamos esperar nada de mão beijada, tá? Essa questão nós já estudamos lá atrás. Ó. O espírito que enveredaram pela senda do mal, que escolheram o caminho do mal, poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim. Então todo mundo pode chegar, mas as eternidades lhes serão mais longas. O que são as eternidades? Porque a gente acha que é a pena eterna, né? Achava que vai para o inferno e não, está dizendo, ó, parece o inferno porque você vai ficar mais tempo errando e você vai ficar sofrendo mais em estado de consciência. Então as eternidades parecem ser mais longas. As penas parecem ser eternas, embora não seja. Arrependeu, você sai desse sofrimento. Tá? E aí Kardec traz um comentário, ó, revisando tudo isso. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrograda. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não desce da categoria a que ascenderam. Então, onde nós chegamos, nós ficamos, nunca retornamos. Em suas diferentes existências corporais, pode descer como homem, questão social, não como espírito. Assim, a alma de um potentado, alguém, né, que tem uma posição elevada da terra, pode mais tarde animar o mais humilde obreiro e vice-versa. Pode ser que eu venha com um homem de poder em uma reencarnação e na outra eu venho como um simples.
né, trabalhador, um operário, é o que ele está trazendo aqui ao tempo de Kardec. Visto que entre os homens as categorias estão frequentemente, não é sempre, na razão inversa da elevação das qualidades morais. E aí ele lembra para nós, Herodes era rei, Jesus era o carpinteiro. Então, geralmente, aquele que está numa posição de maior destaque é aquele que mais teria que se modificar. Não pelo fato da posição em si, é porque muitas vezes os vícios nossos vão buscando pelo orgulho e egoísmo isso. Esquece só a questão de, porque senão parece que se eu for mais pobre, obrigatoriamente eu estou mais tranquilo. Não é isso. As posições. Só que aí agora eu vou fazer uma vírgula. Então vamos lá. Aquele que tem muita saúde é o que mais tem que fazer. Então vamos melhorar um pouquinho. Aquele que anda, em comparado àquele que não anda, quem mais tem que fazer? Geralmente as condições são inversas. Se a gente está tendo condição de andar, é para poder desenvolver naquilo que nós temos de condição. Se eu estou podendo falar, é que eu tenho que trabalhar mais do que aquele que não está falando. E a gente anda, hein? Fala, pensa, vê, escuta. Mas se... Nós éramos reis, né? Jesus era o carpinteiro, é isso? Era isso. Mas se o espírito por existências sempre persistir no mal, pode ser tirado dele a condição de livre-arbítrio? As provas que vão chegando a ele vão obrigar ele a mudar. Porque chega o mal, ele não está no mal porque ele gosta do mal. Ele acha que ele gosta. É porque ele ainda não entendeu. Ele não aprendeu ainda. Então as provas vão chegando, em algum momento ele vai viver uma experiência, ele vai aprender aquilo. Fala, isso eu não quero mais. Porque pode ser que hoje ele pode ser o cara mau, mas amanhã ele pode ser o cara que vai ser prejudicado pelo cara mau. E aí ele vai olhar para aquilo, olha, esse cara fez isso comigo. Mas na vida anterior você era esse cara. Aí ele fala, meu Deus, isso quando você vai conversar com os espíritos em reunião mediúnica, não raras vezes, quando eles chegam revoltados com um outro espírito, às vezes com alguém encarnado, por exemplo. O exemplo do Júlio, por exemplo. Então ele vem e fala, o Júlio na outra vida, está aí de bonitinho hoje, mas na outra vida, ele fez isso comigo. E eu vou atrapalhar ele, eu vou influenciar ele, eu vou obsediar ele. Aí daqui a pouquinho, você vai sentindo, a equipe espiritual fala, então meu irmão, mas vamos ver como foi na outra experiência do Júlio? Não na que ele acabou de chegar, na anterior. Aí fala, quem que estava lá judiando dele? Era eu. Era. E tem hora que eu falo assim, eu não quero ver mais a cena. Não, vai ver. Você vai ver. E aí ele começa a ficar com tanto remorso daquilo, que ali ele identifica. Ele fica com vergonha, porque ele achava que era ele que tinha, o Júlio que era o culpado. O Júlio também foi, porque ele poderia ter perdoado e acabou a história. Aí ele revidou, mas quem iniciou foi o espírito. Ele não era vítima. E aí tem casos que você fala assim, mas meus irmãos, vocês estão aí, toda faz, 10 encarnações, cada hora vocês estão só mudando os papéis. Pena que não pode ser do primeiro ano para o terceiro. Não, ainda bem, porque é tudo gradual, entendeu? Eu vou te jogar um balde de água fria. É no terceiro mais experimental. O Roberto que eu digo, né, Roberto? Tá quase. Esse trabalho que é feito na mediúnica é desta forma? Tem vários trabalhos, e um dos casos assim. Tá? Então assim, hoje eu acabou estendendo um pouquinho mais, peço até desculpa, mas essa comunicação que eu trouxe, a gente vai ler rapidinho ela, mas Kardec estava numa reunião mediúnica
E aí ele traz esse espírito como um relato para nós. Então lá o livro Céu e Inferno tem diversos casos de espírito que vai contar como eles estão vivendo o plano espiritual e o porquê eles estão vivendo. Então a segunda parte do livro Céu e Inferno é só isso, tá? Então, ó, o espírito chamava Max, tá? O mendigo, era a condição dele. A última existência dele, ele foi um mendigo, tá? Então, um vilarejo da Baviera morreu por volta do ano de 1850. Um velho quase centenário, conhecido pelo nome de Pai Max. Então, já sabemos que ele é um mendigo, ele morreu velho, certo? E chamava Pai Max. Ninguém conhecia exatamente a sua origem, pois ele nunca tinha família. Há cerca de meio século, achatado por enfermidade que não lhe permitira ganhar a vida trabalhando, não tinha outros recursos senão a caridade pública que dissimulava indo vender nas quintas e nos castelos almanaques e pequenos objetos. Haviam-lhe dado o apelido de Conde Max, Conde, certo? E as crianças só o chamavam por Senhor Conde, o que o fazia sorrir sem se ofender. Então ele não tinha condições, ele tinha enfermidade, ele tinha que vender as coisas, ficava ali perto dos castelos, e alguém apelidou ele de Conde, e aí ficou Conde. Por que esse título? Ninguém poderia dizer, tornara-se um hábito. Era talvez por causa da sua fisionomia e das suas maneiras, cuja distinção contrastava com os dos andrajos. Então ele tinha um hábito, ele tinha a maneira, ele tinha a fisionomia, como se fosse um conde, mas não tinha condição nenhuma. Ele trazia essa expressão, os trejeitos. Então ele parece um conde, não tinha nada, mas parecia um conde, apelidado de conde. Vários anos depois da sua morte, ele apareceu em sonho à filha do proprietário de um castelo, onde ele recebia hospitalidade na estrebaria, pois não tinha domicílio próprio. Então ele dormia lá, certo? Ele apareceu em sonho para a filha desse homem do castelo. E ele disse-lhe, agradeço-vos por vos terdes lembrado do nobre Max, ou seja, ela fez uma prece para ele, certo? Ele já tinha desencarnado, já tinha morrido, ela lembrou, fez uma prece para ele e ele apareceu em sonho para agradecer. Do pobre Max em vossas preces, pois elas foram ouvidas pelo Senhor. Desejais saber quem eu sou, alma caridosa que vos interessasse pelo desgraçado mendigo. Vou satisfazer-vos, será para todos uma grande instrução. Qual é o objetivo das reuniões mediúnicas? Qual é o objetivo da gente conversar com aqueles que já partiram? Só instrução. Não tem outro propósito. Eu vou melhorar, vou ajudar, mas é para me instruir. Então, a partir daqui, ele era uma pessoa pobre, que viveu às custas do pessoal do castelo, com toda certeza o ajudou, por ali ele morava, tinha essa criança que com certeza tinha contato com ele tinha um apelido de Conde e ele morreu velho, certo? Então ele vai contar o porquê do apelido que ninguém sabia o porquê. Há cerca de 1,5 séculos, eu era um rico e poderoso senhor desta região, mas vaidoso, orgulhoso e enfatuado com minha nobreza. Minhas imensas fortunas jamais serviu senão para os meus prazeres, e ela mal bastava para isso, pois eu era jogador, devasso e passava a vida em orgias. Meus vassalos, que eu acreditava terem sido criados para o meu uso, como os animais das quintas, eram sobrecarregados de impostos e maltratados para proverem minhas
prodigalidades. Eu permanecia surdo às queixas deles, como as dos outros desgraçados, necessitados. E, na minha opinião, eles deviam considerar-se muito honrados de servir meus caprichos. Morri numa idade pouco avançada, esgotado pelos excessos, mas sem ter experimentado nenhuma verdadeira desgraça. Tudo parecia, ao contrário, me sorrir, de sorte que eu era, aos olhos de todos, um dos felizardos do mundo. Então a vida dele foi perfeita, né? Quem está olhando para ele aproveitou tudo que ele podia, todas as experiências materiais, no sentido dos prazeres do mundo, morreu cedo, não teve enfermidade, não teve nada. Mega vida, né? Minha posição valeu-me suntuosa cerimônia fúnebre, uma grande cerimônia. Os estronais lamentaram em mim o faustoso Senhor, mas nenhuma lágrima foi derramada sobre o meu túmulo, nenhuma prece do coração foi dirigida a Deus por mim, e minha memória foi amaldiçoada por todos aqueles cuja miséria eu aumentara. Ah, como é terrível a maldição daqueles cuja desgraça fizemos! Ela não cessou de retinir nos meus ouvidos durante longos anos, que me pareceram uma eternidade, porque no plano espiritual a consciência dele começou a pesar. Ninguém foi lá cobrar ele. Ele começou a entender o que tinha acontecido e a consciência começou a pesar. Deus não veio julgar ninguém. E com a morte de cada uma das minhas vítimas, era uma nova figura ameaçadora ou irônica que se erguia diante de mim e me perseguia sem trégua, sem que eu pudesse encontrar um canto escuro para me subtrair das suas visitas. Tem como a gente esconder das pessoas no plano espiritual? Não. Nem um olhar amigo. Meus antigos companheiros de devassidão, desgraçados como eu, fugiam de mim e pareciam dizer-me com desdém: não podes mais pagar os nossos prazeres. Oh, como eu teria então pago caro por um instante de repouso, um copo d'água para saciar a sede ardente que me devorava, mas não possuía mais nada, e todo o ouro que eu semeei, as mancheias na terra, não produziu uma única bênção, nem uma única alviz, minha criança. Enfim, oprimido pelo cansaço, esgotado como um viajante estafado que não me vê o fim da sua estrada, eu gritei: meu Deus, tende compaixão de mim. Arrependimento. Quando acabar esta horrível situação, então uma voz, a primeira que ouvia desde que deixara a terra, disse-me: quando quiseres. Não está comigo. A consciência diz: o dia que você quiser mudar, meu filho, o sofrimento passa. O que é preciso fazer, grande Deus? Respondi e dizei-me: submeto-me a tudo. É preciso arrependeres, humilhar-te diante daqueles que humilhastes, pedir-lhes para interceder por ti, pois a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável ao Senhor. Humilhei-me, pedi aos meus vassalos, meus servidores. Já pensou, gente, a dificuldade de você ter que ir lá, de quem se achava que você era muito maior, ter que pedir, implorar o perdão. Então é muito fácil para a gente criar inimizade. Depois, para corrigir a inimizade é um trem difícil, né? Humilhei-me, pedi aos meus vassalos, meus servidores, que estavam ali à minha frente, e cujas figuras, cada vez mais benevolentes, acabaram por desaparecer. Então, foi como uma nova vida para mim. A esperança substituiu o desespero e agradeci a Deus com todas as forças da minha alma, porque Ele ia reencarnar. A voz me disse em seguida: príncipe, e eu respondi: não há aqui outro príncipe senão o Deus onipotente, que humilha os soberbos. Não humilha Deus, mas o próprio soberbo olhando para Deus, né? Perdoai-me, Senhor, pois pequei. Fazei de mim um servidor dos seus servidores.
se tal é a vossa vontade. Alguns anos mais tarde nasci de novo, mas desta vez em uma família de pobres aldeões. Meus pais morreram quando eu ainda era criança e fiquei no mundo sozinho e sem apoio. Ganhei a vida como pude, ora como servente pedreiro, ora como moço de quintas, mas sempre honestamente, pois desta vez acreditava em Deus. Na idade de 40 anos, uma doença paralisou-me todos os membros e precisei mendigar durante mais de 50 anos nessas mesmas terras das quais havia sido o Senhor absoluto. Na outra encarnação ele era o dono de tudo, inclusive do castelo. Receber um pedaço de pão nas propriedades que possuíra e onde por uma amarga irrisão me apelidaram Senhor Conde, demasiado feliz por encontrar um abrigo na estrebaria do castelo que fora meu. No meu sono, divertia-me a percorrer este mesmo castelo onde reinava como déspota. Quantas vezes dos meus sonhos me revi ali no meio da minha antiga fortuna. Essas visões deixaram-me, ao acordar, um indefinível sentimento de amargor e de lamento, mas jamais uma queixa escapou da minha boca. E quando Deus quis chamar-me a si, bendisse-o por me ter dado a coragem de suportar sem murmurar esta longa e penosa provação, cuja recompensa recebo hoje. E vós, minha filha, bendigo-vos por terdes orado por mim. Coragem de suportar sem murmurar, uma longa e penosa provação. Porque lembra que falou que nós podemos encurtar ou podemos... Imagina como foi essa vida, a dificuldade, os dias não deviam passar, o sofrimento de cada noite que ia dormir, porque ele tinha, pelos próprios sonhos, ele trazia com ele a percepção de que aquilo ali era dele em outra vida. Então aí Kardec coloca uma observação final, porque muita gente pensa assim, bom, mas se não tiver o inferno, se a pessoa não tiver medo de ir para o inferno, ela não se corrige. Então muitas vezes a religião vai tentando pôr medo, para que com medo a pessoa não pratique o mal. Então Kardec traz essa observação aqui, ó. Recomendamos este fato, essa história, àqueles que pretendem que o homem não teria mais freio se não tivesse diante deles o espectro das penas eternas. E perguntamos se a perspectiva de um castigo como o do Pai Max é menos feita para deter no caminho do mal do que a de torturas sem fim, nas quais já sabemos que não existe. O que será que dá mais medo e nos convida à transformação íntima? Esse relato de um espírito? Ou a ideia do inferno que nós sabemos que fisicamente não existe? Então, quando a gente olha para isso, a lei da reencarnação obrigatoriamente nos convida à transformação. Muito mais do que qualquer outra coisa. Porque viver, a gente olhando isso, imagina o quanto foi pesado para esse espírito. Porque até os 40 anos, os 50 anos, embora pobre, ele ainda não tinha ficado doente. Então a vida já estava difícil. Aí piorou. Bom. Mas muitas das vezes a gente não diz que a nossa vida virou um inferno. Exatamente. É um exemplo. Exatamente. Vamos lá, vamos fazer a prece.